Amém. Bom dia a todos. Vamos iniciar a aula de hoje. Para nós, com a permissão do Senhor, encerrarmos essa matéria. Vamos orar então, para nós estudarmos o que o Senhor tem para nós como considerações finais a este assunto. Pai, nós somos gratos ao Senhor por Tua misericórdia. Agradecemos porque cada manhã as Tuas misericórdias têm se renovado sobre as nossas vidas. Agradecemos que nesta manhã, Senhor, não foi diferente. Se estamos de pé, se estamos, Senhor, com esperança em nossos corações em Cristo Jesus, se temos o sustento, se temos o conforto do nosso lar, nós agradecemos ao Senhor porque tudo vem de Ti. Agradecemos em especial por esse momento de aprendizado que o Senhor está nos proporcionando, Senhor. Que de fato nós compreendamos aquilo que o Senhor quer para nós, que os nossos corações se encham por Tua palavra e que através da Tua palavra, Senhor, nós vivamos aqui como Teus filhos, que agradam ao Senhor, que desejam viver em santidade, transformados e progressivamente sendo transformados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que tenhamos liberdade neste momento, para nós abrirmos os nossos corações quanto às nossas dúvidas, para nós também nos edificarmos mutuamente com os nossos comentários, Senhor, que tudo seja feito nesta aula, para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Conduza-nos com sabedoria pelo Teu Santo Espírito. Assim oramos, agradecidos, fazendo também estes pedidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então à nossa última aula da matéria, as doutrinas da graça. Nós seguimos, como nós temos acompanhado, e eu repito aqui, nós seguimos o ensino do pastor reverendo Paulo Anglada, falecido pastor Paulo Anglada, um pastor presbiteriano que escreveu essa preciosidade no livro As Antigas Doutrinas da Graça, Calvinismo. Depois, se você quiser, não sei se tem na nossa biblioteca, mas o meu pai tem esse livro, tanto que ele me emprestou e eu segui esse livro. Se você quiser também emprestado, peça a ele, para você ver com mais detalhe, acompanhando palavra por palavra a escrita do pastor Paulo Anglada a respeito desses assuntos. É um ensino precioso, esclarecedor, e como nós vamos ver agora no final, essa última aula, na consideração final, é um ensino que quebra os nossos corações. Nós compreendermos as doutrinas da graça não é para nós nos orgulharmos, mas pelo contrário, é para quebrar, para nos colocar de joelhos, em gratidão, em adoração ao Deus soberano que nos salvou. Tá bom? Então nós seguimos todo esse roteiro e eu vou pedir para você, por favor, vamos falar os 5 pontos que nós estudamos e você fale para mim, na sua concepção, com as suas palavras, o conceito do ponto que nós vamos falar um por um, tá bom? Eu quero que você participe agora. Ah, mas eu vou errar? Não tem problema, aqui é o lugar de errar. A gente erra para a gente aprender o certo, tá bom? Primeiro ponto das doutrinas da graça, que são 5. Se você seguir a tulipe, esse acróstico, né, você vai lembrar dos 5 pontos. E o primeiro ponto, lembrando, né, utilizando a letra T, primeiro ponto, depravação total. Total depravação. E em que consiste esse ponto? Em que se resume esse ensinamento? Total depravação. Muito bem, irmão Rony, o pecado afetou totalmente o ser humano. O ser humano foi totalmente afetado, depravado em todas as áreas do seu ser por conta do pecado que se originou nos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e daí para frente, por conta de uma herança maldita. Por conta disso, todos nós pecamos, mas nós não também podemos jogar a culpa somente em Adão e Eva. Eu e você pecamos e somos muitas vezes desobedientes por conta da nossa dura serviço, por conta do nosso coração desobediente. Tá? Então, a responsabilidade pelo pecado é de cada um de nós. Todos os seres humanos, absolutamente todos, são depravados em sua origem, em todo o seu ser. Tudo que o homem faz contém a mancha do pecado, tá bom? É a ilustração bem simples que um professor foi dar numa escola bíblica dominical infantil, e ele foi explicar para as crianças assim: vocês precisam aprender sobre a total depravação. E as crianças, hã? Ah, tá, então vou falar com outras palavras.
E vou fazer uma ilustração aqui com vocês. Suja a mão aqui nessa terra. Aí as crianças todas colocaram a mão suja aqui dentro de uma bacia que estava com uma terra vermelha, uma terra mais vermelha que lá de Corumbá. Sujaram a mão assim. Aí o professor falou, agora pega no papel branco. Aí todas as crianças tinham uma resma aberta assim sobre a mesa, e as crianças pegaram aquele papel. Aí o professor falou assim, ó, vocês estão com a mão suja, não estão? Sim. Então, onde vocês pegam vai sujar, não vai? Vai. Então é isso que é a depravação total. Tudo que você faz, suja, estraga. Não tem como ser diferente. Aí as crianças falam, meu Deus, mas minha mão vai ficar sempre suja. Aí o professor, com toda a sabedoria, apresentando o evangelho, falou, não, quem lava a sua mãozinha? Aquela música, o sabão lava o meu rostinho, tá bom? E aí, ensinando o evangelho, Jesus Cristo lava as nossas mãos, para nós podermos oferecer mãos santas, atitudes santas, justas diante do Senhor, pelo lavar de Jesus Cristo. Mas a total depravação é isso, onde a gente pega, a gente suja. Por melhor que sejam as nossas intenções, elas estão depravadas, estão sujas, estão corrompidas pelo pecado. Total depravação. Próximo ponto. Eleição incondicional. Uma eleição incondicional. Vamos lá. Eleição incondicional? Isso, o início é isso mesmo que a Val falou. O Senhor. Isso. Ele escolheu aqueles que ele quis escolher. Vamos voltar. Se o homem é totalmente depravado e ele não consegue se chegar a Deus e não tem condições alguma de se chegar a Deus, o Deus santo, 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 que abomina o pecado, que não tem participação alguma com o pecado, como que ele vai receber o pecador então para salvá-lo? Pelo próprio pecador? Não, impossível. O pecador diante de Deus, do Deus santo, é fulminado. O que ele faz? Ele escolhe, ele elege, mas com condições? Não, é uma eleição incondicional. Porque se houvesse condição imposta por Deus, quem marcaria lá na lista de condições, um checklist lá na lista, ó, Senhor, isso eu tenho, isso eu tenho, isso eu tenho, isso eu tenho, então me escolha. Haveria a possibilidade de nós marcarmos check em todas as condições que o Senhor colocasse para nós? Nenhuma. Por isso é incondicional. O Senhor escolhe soberanamente e incondicionalmente. Ele não coloca condição. Por exemplo, se você cumprir toda a lei, você vai ser salvo. Ele faz isso? Se fizesse, daria certo para nós? Nós estaríamos salvos? Não. Tanto que, se você pegar lá em Êxodo, capítulo 20, Moisés vai apresentar os 10 mandamentos ao povo. E ele vai trazer uma palavra do Senhor para o povo. Mas primeiro ele não coloca assim, ó. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Perdão. Ele escreve dizendo que o Senhor primeiro apresenta-se como o Senhor Salvador do seu povo, para que depois ele apresente os 10 mandamentos. Não é a apresentação e o cumprimento dos 10 mandamentos para que no final Moisés dissesse assim, ó, então o Senhor disse assim, ó, depois que vocês cumpriram todos esses 10 mandamentos, agora eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. O Senhor disse, eu sou o Deus de vocês, que salvou vocês do Egito, portanto, cumpram os meus mandamentos. A condição não é cumprir os mandamentos para ser salvo. Você é salvo, então consegue cumprir os mandamentos. Certo? Terceiro ponto. Vamos lá. Total depravação, eleição incondicional. L. Limitada expiação. Expiação limitada. Então, se todo ser humano é depravado em si mesmo, não tem um arbítrio livre, não consegue se salvar por si mesmo, não escolhe Deus por si mesmo, então Deus escolhe aqueles que Ele vai salvar, e todos aqueles que Ele vai salvar, Ele, de fato, salva. Expiação é perdão, é resgate das almas. Então, todos aqueles que Ele escolheu, Ele salva. Há uma expiação limitada. Em outras palavras, também nós vimos nessa aula, não é limitada pelo poder. Porque o poder do sangue de Cristo poderia salvar quantas humanidades? Todas. Todas. Não é limitada pelo poder, mas é limitada pelo alcance. Poderíamos trocar a palavra limitada por específica. Expiação específica. Ou seja, ela é eficaz para você e para mim, que fomos escolhidos por Deus para sermos salvos. E a brecha nisso?
Quando o Senhor morreu na cruz para expiar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, Ele possibilitou a sua salvação ou Ele te salvou? Ele te salvou. Ele não disse assim, ó, fiz minha parte, agora está com você. Eu tornei possível a salvação, vai, pega. O Senhor morreu na cruz e disse assim, ó, eu estou expiando os pecados do meu povo. Todos os escolhidos estavam ali, todos os pecados estavam ali, sendo pagos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todos os pecados de todos nós, os escolhidos. Total depravação, eleição incondicional, limitada expiação. Agora outro. Irresistível graça, muito bem. Se o Senhor morreu por todos aqueles que Ele escolheu, todos são salvos de fato são salvos, tem como alguém dizer, não quero? O salvo pode dizer, não quero? É uma graça irresistível. É uma graça irresistível. Você foi alcançado por uma graça irresistível. E a partir de agora, sendo salvo, você se entrega ao Senhor, aquele que te salvou, e fala, eu te adoro, eu te amo, eu te sirvo, eu tenho prazer em seguir os teus mandamentos agora, porque essa graça me alcançou. E não é irresistível no sentido assim, que Deus está puxando, você vem, que nem você, uma criança que tem que ir tomar a vacina, e ela entra no posto de saúde, está naquela porta da vacina e fala, vai, tem que ir. Não quero, vem. Deus não está te puxando e você está tentando resistir nesse sentido. Não é dessa forma. É irresistível no sentido que não tem como nós irmos contra essa graça que um dia nos alcançou, e com prazer você vai. O Espírito Santo te leva para Deus com prazer. Total depravação, eleição incondicional, limitada expiação, graça irresistível e o último ponto, perseverança dos santos. Seguindo todos esses 4 pontos anteriores, não seria lógico, não seria coerente aquele que é salvo dessa forma, por todo esse processo perfeito da parte de Deus, não seria coerente chegar no ponto final e o santo perder a salvação. Não tem como escapar desse processo. Portanto, o santo persevera. Mas persevera por ele mesmo? Não. É porque Deus persevera no santo. O Espírito Santo nos faz perseverar na caminhada. E uma vez salvo para sempre. Salvo para sempre. Ninguém perde a salvação, meu irmão. Creia nisso. Creia nisso. Perseverança dos santos. Muito bem, percorremos então os 5 pontos, vamos agora às considerações finais, a aula de número 12. Encerrando o estudo das doutrinas da graça, nós constatamos que são doutrinas que estão em harmonia entre si, formando um sistema coerente com a Bíblia. Por que eu escrevi isso e grifei? Gente, por favor, eu já disse aqui algumas vezes e repito, nós não estamos estudando isso como conceitos humanos, seguindo Calvino, que eu sou calvinista. Não, peraí, você é crente, você é cristão. Se você é cristão, você é bíblico. Então tudo isso que nós estamos aprendendo, e nós aprendemos nos 5 pontos, não é para nós termos esse conhecimento acadêmico pela concepção de Calvino e todos aqueles que pensaram, foram pensadores sábios que elaboraram todos esses pontos, e nós vamos ficar somente nesse conhecimento humano que foi passado para nós. Não, nós estamos baseados na Bíblia. É a Bíblia que nos conduz a entender os 5 pontos. Não faz sentido você se entregar cegamente às doutrinas da graça e você não conferir na Bíblia e falar, mas a Bíblia não diz isso. Você é calvinista, ou você é reformado, ou você crê nas doutrinas da graça porque a Bíblia te convence que isto é verdade. É na Bíblia que você tem que estar firmado. É na Bíblia a Bíblia que nos convence. Nada mais nos convence a não ser a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo nas nossas mentes, tá bom? Por isso a base do nosso conhecimento é a palavra de Deus. Mas nós necessitamos reforçar 2 implicações práticas finais: o evangelismo e a humildade. Diante de tudo isso, o ponto que se levanta, e muitas vezes os debates se encerram com relação às doutrinas da graça, se encerram nesse sentido. Tá, mas e o evangelismo? Aí joga a bola para cima, quem que vai fazer o gol? Vai. E o evangelismo? Como é que nós vamos fazer? Deus escolhe todo mundo, para que evangelizar? Se todo mundo já está salvo mesmo, antes da fundação do mundo, por que evangelizar? E a questão da humildade? Tudo bem, Deus nos escolheu, somos escolhidos. Deus me escolheu, hein?
Olha, não é que ele acertou? Tem que ter humildade nos nossos corações e nós vamos aprender também sobre isso. Vamos então à parte do evangelismo. Como conciliar as doutrinas da graça com a ordenança de nosso Senhor Jesus em pregar o evangelho a toda criatura? Por favor, alguém abra Marcos 16, 15. Leia bem forte, Marcos 16, 15. Disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem disse isso? Nosso Senhor Jesus. Ele disse isso para todos os seus discípulos, para todos nós que somos discípulos dele. É uma ordenança para você e para mim, é uma comissão. O que é uma comissão? É um chamado para uma tarefa que você não pode dizer que não vai fazer, é uma ordem. Então, se é uma ordem, vá, fale para toda criatura a respeito do evangelho, a respeito de Jesus Cristo. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Então é uma ordem, a evangelização, o evangelismo é uma ordem. Mas então vamos entender, se todo mundo é salvo, você vai evangelizar, mas você vai falar, mas Senhor, tem eleitos e tem não eleitos, para quê? Vamos identificar as características do evangelismo arminiano e calvinista. Características do evangelismo arminiano, veja. Consiste em levar homens e mulheres a tomarem uma decisão por Cristo. Por quê? Porque os arminianos, aqueles que não estão baseados nas doutrinas da graça, eles creem que a salvação vem da parte de Deus e também do homem, por uma decisão do homem. Há uma certa preparação para aqueles que são arminianos um pouco mais clássicos e de certa forma estão meio certos, que no coração do crente, aquele que vai despertar para crer em Jesus Cristo, primeiro há uma intervenção do Espírito Santo para possibilitar ele participar e dizer sim, eu aceito Jesus. Isso se chama graça preeminente. Vem antes, preparando o coração do crente para que ele, por ele mesmo, então decida. E aí ele participe na salvação e diga sim, eu aceito Jesus. Só que nós... Gente, isso aqui não é o que a gente acredita não, tá? Tem gente fazendo assim? Não. Não é assim. Não é dessa forma. Nós vimos que não há participação alguma do homem. Não há. Tá bom? Mas os arminianos acreditam dessa forma. É um erro, é um engano. Tá? É um engano. Tá bom? Mas a gente não pode dizer que isso é uma heresia, por favor. Questão de heresia muito, muito, muito séria. Eu estava ouvindo o Gran Conato explicando sobre isso, ele fala, gente, hoje qualquer coisa discorda de um herege, discorda de outra herege. Não, heresia é algo muito mais fino, muito mais central, algo fundamental da fé cristã. Isso sim é heresia. Mas nós devemos amar os nossos irmãos arminianos, como eu já disse aqui. Se esse erro compromete a salvação dele no sentido dele crer que Jesus Cristo o salvou, ok, aí é um erro gravíssimo. Mas se ele crê que Jesus Cristo o salvou e de certa forma ele ainda acha que pode participar, mas ele crê, não, se não for Jesus na minha vida, eu não sou salvo, ok, é o nosso irmão, porque ele se entregou a Jesus Cristo. Nós não podemos dizer que os nossos irmãos arminianos, de um modo geral, não são nossos irmãos, por favor, tá bom? Por favor. Não entendi? Perguntar para a pessoa se ela aceita Jesus? Não, não é errado. Não é errado você fazer essa pergunta, mas antes disso você tem que preparar o coração da pessoa e dizer que, por você mesmo você não consegue. Você é totalmente depravado. Apresenta a desgraça na vida da pessoa, eu estou dizendo isso porque você tem que apresentar a má notícia para que depois você introduza a boa nova, a boa notícia e a pessoa fala, é isso que eu quero. Eu quero Jesus. Sem Ele eu não consigo, então eu aceito Jesus. Tudo bem. É uma questão de utilizar esse termo, mas aceitar nessas condições. Dizer que sem Ele eu não consigo, sem Deus eu não consigo, sem Jesus eu não sou salvo. Não é por mim mesmo, eu não tenho participação nisso, portanto eu quero esse Jesus. Eu aceito então isso para a minha vida, eu quero, entendeu? Utilizando dessa forma o termo, tá bom? Olha só, o Espírito Santo já, quem sabe, trabalhando convencido e quem sabe regenerado aquela vida. Amém. Louvado seja Deus.
Amém. É isso. É isso. Mas veja, isso, mas com relação ao evangelismo arminiano, vocês vão ver que é uma forçação de barra. Olha só, presta atenção, vamos lá. Pegadinhas gospel, é isso aí, Consiste em levar homens e mulheres a tomarem uma decisão por Cristo ou se decidirem pelo Evangelho. A pessoa é que vai falar, então essa salvação eu quero, eu vou por mim mesmo. Se não for, se eu não aceitar, eu não sou salvo. Se a pessoa não aceitar, ela não é salva? Quem falou? E se Deus tem um propósito na vida dela? É igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, Jesus falava, dura coisa você recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, dar coice contra aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Paulo falava, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. Chegou uma hora que o Senhor, é você que aceita, é você que decide? Não, eu que decido, você é meu. Pá! Ganhou o apóstolo Paulo e acabou. Não é a pessoa que decide ou deixa de decidir. É Deus que salva, e isso é irresistível. Não é? Isso. Tinha gente que não tinha entendido ainda, ou às vezes tinha até vergonha de ir lá na frente. Ou de não ir, né, irmã? Ou de não ir. Então, a pessoa que não ia já foi considerada uma pessoa que rejeitou Jesus. Isso. Exatamente isso. Olha só, perceba, é esse o fundo problemático desse tipo de evangelismo que é baseado na decisão do homem também. Porque, olha só, ou se decidir pelo evangelho. Se o pecador atende ao apelo do evangelista ou pregador, vem à frente e toma uma decisão por aceitar a Cristo, fica subentendido que ele se converteu. Isso é gravíssimo. Tem pessoas que às vezes não entendem o evangelho, estão ali no calor da emoção, e nós vamos ver como é que a metodologia, há uma preparação para isso, para mexer no emocional. Aí a pessoa olha para o lado e tem gente indo, a pessoa olha para o outro e tem gente indo. Eu falei, eu vou ficar para o inferno? Eu não, eu vou. Tem gente que aceita Jesus todos os domingos. Por quê? Porque também tem gente que acredita que perde a salvação. Aí tem dia que ela amanhece tão mal, né? Tão mal que ela fala, perdi. Ou não estou salvo, preciso ser salvo. Entendeu? Então, veja, é um problema gravíssimo entender dessa forma. Esse evangelismo é grave, é sério. Olha a metodologia. Como que eles fazem, então? Se o evangelismo arminiano tem como alvo obter uma decisão da vontade humana, ou seja, prega a palavra para que você seja convencido a falar, a decidir, eu quero ser salvo, eu vou para Jesus. Nessa hora, nesse momento eu vou. É preparado para uma decisão da pessoa. A metodologia de evangelismo lança a mão de todos os recursos disponíveis para mover a vontade humana a uma decisão. Mas quando você, agora já vou pular lá para frente a nossa parte como calvinista, você vai evangelizar não para que você obtenha uma decisão por parte da pessoa. Você vai fazer o quê? Nós vamos ver, orar e falar do evangelho para a pessoa, crendo que Deus vai regenerar aquela pessoa e vai despertar aquele coração. Não é você falar, e aí, eu evangelizei meu pai e minha mãe, eles não creem ainda. Pai, mãe, e aí, decide. Vamos, eu quero ouvir o sim, vai. Não é dessa forma. Você não está querendo obter uma resposta da pessoa. Você está cumprindo aquilo que o Senhor fala. Ide, prega o evangelho e a salvação é da parte do Senhor. Tá bom? Mas aqui é diferente, infelizmente, né? Todos os recursos disponíveis para mover a vontade humana a uma decisão. O que acontece? Há uso abusivo da música. O Sandro sabe muito bem o que é isso, né, Sandro? O Sandro que é músico, e ele sabe que a música, e nós também que somos leigos no assunto, estou dizendo com relação a ele que é perito nisso, mas nós que somos leigos, a gente sabe que a música mexe no nosso coração. Gente, há terapias para bebês dormirem colocando música. Tem hora, mamãezinha, que você está lá, né? A Diana está com o João no colo, meu Deus do céu, esse guri não para de chorar. Aí põe lá um Beethoven lá para ele ouvir, o menino dorme. 3 palavrinhas e o menino baba dormindo. A música mexe com a nossa emoção, com o nosso ser, com a nossa alma. Deus fez assim. Deus fez assim.
Só que existe um abuso nesse sentido de preparar o ambiente com música, e as pessoas olham para lá, meu Deus do céu, eu estou quase no céu e se eu não decidir agora eu estou fora. Emocionalismo, o que mais? Abuso da música, de testemunhos. O que é abuso de testemunho? Gente, agora é um momento no culto de testemunho. Vem cá você, que você era um ex-drogado, sobe aqui e fala para nós. Como é que foi? Eu era um ex-drogado, eu estava acabado na minha vida, mas um dia eu decidi por Jesus Cristo e Ele mudou a minha vida. E desde aquele momento que eu tomei a decisão e eu determinei que eu não ia mais para a droga, Aí a pessoa fala, caramba, é só decidir? Beleza. Só que não é assim dessa forma. Então há um abuso também dos testemunhos, de dirigentes, há um abuso também de dirigentes de culto especializados, e sim, há cursos para formar pastores, condutores de culto, para mexer com as massas. Massas o quê? Muita gente. Manobrar consciências. Há cursos para isso. Mas a palavra de Deus está de lado, né? Em colocar os ouvintes em um estado de espírito adequado para que a vontade dos ouvintes seja facilmente conduzida a uma decisão salvífica, entre aspas, no final do culto ou no apelo. Entenderam qual que é o conceito e a metodologia do evangelismo arminiano, ou seja, aqueles que não creem na soberania de Deus, em tudo aquilo que nós aprendemos sobre salvação, entenderam? Agora vamos ver com relação às características do evangelismo calvinista, ou seja, aqueles que acreditam nas doutrinas da graça e nos conceitos bíblicos sobre salvação e tudo mais. Primeiro, para um pouquinho, eu preciso trazer uma observação para você. Essa é a observação. Se o homem é totalmente depravado e só os eleitos de Deus são salvos, certo? Certo. E serão alcançados irresistivelmente pela graça eficaz de Deus, certo? Certo. Então, não é necessário evangelizar os homens. Está errado. Isto é hipercalvinismo e é um extremismo e é uma aberração do calvinismo. Tem correntes extremistas tanto para arminianos quanto para calvinistas, tá? Não pense você que o calvinista é o corretinho, não. É o bonitinho de gravatinha diante de Deus. Não. Há extremos e há erros gravíssimos dentro daqueles que acreditam nas doutrinas da graça. Um desses erros é esse aí, ó. Fala, tá todo mundo salvo. Vamos ficar na nossa aqui, esperar o Senhor voltar. Não. Tem que pregar o evangelho a toda criatura. Vamos lá. Conceito, então, do evangelismo calvinista. Tendo como pressuposto que Deus não somente torna a salvação possível, Ele realmente salva de acordo com a sua escolha eletiva, amém, Deus salva, Ele não torna possível a salvação, Ele salva. Tendo como pressuposto isto, o calvinista anuncia a trágica situação de desgraça do homem pecador e também proclama as boas novas de salvação unicamente por meio da fé na morte e méritos de Jesus Cristo. Veja, quando você for anunciar o evangelho, então vá, cumpra o ID e pregar o evangelho. O que você tem que fazer? Você tem que chegar na pessoa e você não pode falar assim, você é bonzinho, cara, mas falta pouco para você entrar no céu. Não pode falar isso, você está mentindo para ele. Você tem que falar para ele, meu amigo, meu parente, meu primo, meu companheiro de trabalho, eu preciso dizer para você, diante de Deus, a sua situação é péssima. Sinto te dizer. Sabe por quê? Aí você vai explicando, lógico. Você não pode despejar um caminhão de terrorismo na cabeça do pecador. Você tem que ter sabedoria para você apresentar a má notícia e o pecador tem que estar ciente da sua situação terrível diante de Deus, para que depois você apresente o remédio, a boa nova de salvação. Então, saiba, tenha sabedoria para lidar com esses dois pontos. E aí você vai apresentar. E aí também proclama as boas novas de salvação, mas a salvação unicamente pela fé na morte e nos méritos de Jesus Cristo. Apresentando para ele que ele é terrivelmente pecador, e ele vai dizer assim, então, meu amigo, o que eu faço? Aí você vai dizer para ele assim, entregue sua vida a Jesus Cristo e creia.
Diante de tudo isso que eu te falei sobre Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz por você, que Deus é soberano, que Deus, Ele ganha os corações, os mais terríveis corações, você crê nisso? Você acredita nisso que eu estou te falando, fulano? Acredito. Quer dizer que por mim mesmo eu não consigo? Não, você não consegue, mas Deus pode te salvar. Creia no que Jesus Cristo fez. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Pela fé. Fé é uma entrega de confiança e de realmente se lançar. Uma vez eu mostrei aqui a respeito do que é crer, né? Crer é você compreender e você se entregar. É igual aquele que vai pular de bungee jump. O que é crer? Ele está lá na plataforma. Ele acredita que aquele equipamento vai segurar ele lá embaixo. É um primeiro passo. Ele acredita que o equipamento vai segurar ele lá embaixo. E aí o próximo passo é? Se entrega. Seja o que Deus quiser. Isso é crer. É se entregar. Primeiro, você acredita que Jesus Cristo fez tudo o que Ele fez. E Deus, através de Jesus Cristo, te salva. Agora o pecador faz o quê? Se entrega. Abre mão. Solta tudo. Não por Ele, mas totalmente entregue ao Salvador Redentor Jesus Cristo. Qual que é a metodologia nossa, então? Nossa, que eu quero dizer, aqueles que creem nas doutrinas da graça, na soberania de Deus para a salvação. Vamos lá. Crendo na depravação total do homem e certo de que ninguém pode fazer nada para mudar este estado de miséria e condenação eterna, a não ser Deus. Ei, você vai evangelizar crendo que somente Deus pode salvar aquela pessoa. Porque muitas vezes a gente vai com aquele ímpeto, né? E sim, de boa vontade, eu diria assim, a gente de fato vai evangelizar querendo que aquela pessoa seja salva. Mas meu irmão, minha irmã, tenha também em outra parte do seu coração que é Deus que salva. Porque se Ele não salvar aquela pessoa que você tanto ama e que você tem falado do evangelho para ela várias vezes e Deus não salvar, entra num descanso. Apesar da dor de saber que aquela alma tão querida vai para o inferno, que se o Senhor não salvar. Mas acima disso, nós vamos ver no final qual que é o propósito do evangelismo calvinista. É a glória de Deus, não é um fim humano. Você não fica na sua casa falando, Senhor, por que o Senhor não salvou minha mãe? Deus é soberano. Entra nesse descanso. Evangelize, mas creia que é Deus que é poderoso, se Ele quiser, salvar aquela pessoa. Tá bom? Certo de que ninguém pode fazer nada para mudar este estado de miséria e condenação eterna, a não ser Deus, os calvinistas se entregam em... Como a gente peca nesse primeiro ponto? Em oração a Deus. Nós temos que orar pelas almas perdidas. Gente, se é Deus que salva, pede para Ele salvar. É Deus que salva. Pede para Deus salvar o seu pai, sua mãe, seu tio, seu amigo. Ah, mas eu vou mudar Deus? Não, não vai mudar Deus, mas isso vai trazendo conforto para o seu coração. Você vai se entregando na confiança de que Deus está fazendo tudo certo. Ore pelas almas perdidas. E tenha compaixão pelas almas perdidas. Não pense que está tudo bem, que o inferno é realmente... o inferno existe, mas não é tanto assim. É muito. É sem Deus, é uma vida eterna sem Deus. É ardor, é tristeza. Você está salvo, aleluia, glória a Deus por isso, você vai viver com Deus eternamente. Mas tem muitos que, quem sabe, por meio da sua atitude de evangelizar, quem sabe o meio é você para levar aquela pessoa a despertar o Espírito Santo e ganhar aquele coração, por meio de você, o meio. Por que o Senhor então manda nós irmos? Porque Ele está falando, eu salvo. De que forma? Através ou por meio da sua fala, da sua boca que proclama o Evangelho, que fala de mim para as pessoas. Agora vocês entenderam qual que é o sentido da evangelização? O id. Você acredita sim, você crê, é o Senhor que salva, mas Ele está me usando
para alcançar um coração, é um meio, porque Deus é soberano não somente decretando os fins, Ele decretou a salvação de todas as pessoas, mas Ele também decretou os meios para realizar os fins. O meio é oração e falar das boas novas do Evangelho, mostrando para a pessoa o estado de pecado e da condição dela diante de Deus, ok? Com isso, temos de lembrar que a pregação do Evangelho e a oração constituem os meios e não a causa por que alguém é salvo. Veja, a pessoa não vai ser salva porque você prega. A pregação não é o fim, não é o poder da sua fala, não é o poder da sua eloquência, não é porque você selecionou palavras maravilhosas que a pessoa fala, nossa, você falou tão bonito, agora eu acredito. Não é você que salva, o fim. Ou seja, a salvação não é porque você falou, porque você orou, mas é porque é o meio que Deus usa para alcançar aquelas pessoas que Ele quer salvar. É o meio. A causa é o amor eletivo e incondicional de Deus. Qual é a causa da salvação? O amor incondicional e eletivo de Deus. Deus salvou você? Salvou você. Por quê? Porque Ele te amou incondicionalmente. Essa é a causa. Se alguém perguntar para você, qual foi a causa da sua salvação? Porque Deus me amou. Você merecia? Não. É incondicional. Mas Ele me amou e Ele me escolheu. Propósito do evangelismo. O propósito do evangelismo baseado nas doutrinas da graça não tem como fim o ser humano pecador. Olha só, isso é interessante nós entendermos. O evangelismo não tem como fim último e principal o ser humano pecador. Vai mais longe. É o louvor da glória de Deus. Não pense você que você fala, essa semana eu vou evangelizar, vou na praça para alcançar o maior número de pessoas para Cristo. Mas não faça isso com o propósito principal por causa das almas perdidas. Mas acima disso, além disso, é para a glória de Deus. É para louvor da glória de Deus. Por maior que seja a nossa compaixão pelos pecadores, e devemos ter, estes não devem ser o centro e o alvo principal de nossa tarefa evangelística. Não! A glória de Deus, sim, é o objetivo maior, o propósito último. Por quê? É testemunhar que, salvando ou não salvando, Deus permanece perfeitamente justo, soberano e todo-poderoso. Tendo esse conhecimento e esse entendimento que você está evangelizando para a glória de Deus, você vai entrar no descanso. Senhor, se aquela alma é sua, salve, Senhor. Se não, está nas tuas mãos. O Senhor está corretíssimo em não salvar, porque o Senhor é justo. A glória para o Senhor, tanto na salvação, quanto na condenação eterna das pessoas. E isso aí a gente passa a entender que Deus é glorificado, inclusive porque a pessoa não entende. Porque Deus é glorificado em todas as coisas. Naquela pessoa que está morta e vai permanecer morta para sempre, a glória do Senhor. A glória do Senhor. E aí entra lá em Romanos capítulo 9. Estude novamente Romanos capítulo 9. Deus é injusto? Não, não há injustiça da parte de Deus. Não há. Portanto, honras e glórias ao nosso Deus, justo, santo, bom, perfeito, que escolhe quem Ele quer, rejeita quem Ele quer, faz o que Ele quer. Nós somos o meio usados por Deus para levarmos o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Porque não tem na testa escrito eleito e não tem na testa escrito não eleito. Ou não pense você que a aparência faz com que a pessoa, eu acho, pelo jeitão dele, eu acho que ele não vai ser salvo, não. Não, você não pode olhar nada disso. Se é um empresário, CEO, que você tem um contato, ou se é um marginal que está lá na rua, é uma alma para Deus, pecadora. Tanto um quanto o outro. Que não está na aparência dizendo para você, eu acho que ele vai ser salvo. Fale do Evangelho.
Não importa a aparência da pessoa. Fale do Evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus. Opa! Amém. É isso, esse é o entendimento da soberania de Deus quanto à salvação. O entendimento é, ele tinha alguns para ser salvo e alguns para condenar. Não, todos estavam indo para o inferno. Mas aí ele, num determinado momento, não porque naquele momento ele decidiu se salvar, não, ele se salvou antes da fundação do mundo. Mas todos merecíamos o inferno. Todos, aliás, todos, até o último ser humano que há de nascer, merece o inferno. Exatamente isso. Não tem os mais bonzinhos e os menos bonzinhos, são todos ruinzinhos. É isso mesmo. Vamos falar sobre humildade e encerrar por aqui. Vimos então a questão do evangelismo, entenderam que assente bem no seu coração essa questão da soberania de Deus. Ore ao Senhor e fale do evangelho a toda criatura, tá bom? Fale sim, mas descanse na justiça, na soberania, na perfeição do nosso Deus quanto à salvação. Ele não erra. Vamos à humildade agora. Então, ao entendermos e crermos nas doutrinas da graça, jamais devemos nos orgulhar por sermos escolhidos, porque essa é uma denúncia contra nós, calvinistas, ou nós que cremos nas doutrinas da graça, nós que cremos na eleição. Ah, é? Você foi escolhido? Ah, então quer dizer que você se orgulha disso? Bonito você. Não, nós não podemos, não devemos ter essa jactância em nossos corações, esse orgulho, e dizer, fui escolhido. É. Isso tem que quebrar o nosso coração. Apesar de mim, o Senhor me escolheu. Não merecia. O Senhor não viu nada de bom em mim. Tem muita gente melhor do que eu, Senhor. Mas o Senhor me escolheu. E por sabermos o que sabemos, isso também é um orgulho, muitas vezes, na parte nossa aqui das doutrinas da graça. A gente está compreendendo essa questão muito bonita, muito bela da salvação, do plano de Deus para a salvação das pessoas. Aí a gente se orgulha, quem sabe disso, fala, eu sei do plano de Deus. Estou tendo uma visão melhor do que outros por aí, arminianos, por exemplo. Não se orgulhe disso. Por quê? As doutrinas da graça são apropriadas para humilhar e manter humilhado o nosso coração. Não há o menor lugar nestas doutrinas para orgulho espiritual e um senso de superioridade e de exclusividade. Não há. Se você está estudando o calvinismo e você está se orgulhando disso, está achando que você sabe, você descobriu a roda, meu amigo, minha amiga, se arrependa diante do Senhor, pede para Ele quebrar seu coração. Porque não é para você se orgulhar e dizer, sou o melhor porque sei. Não, você não é. É a graça de Deus que está fazendo isso. Porque o calvinista sincero e humilde sabe que a única diferença entre ele e os que perecem, ou os que não possuem o entendimento correto da soberania de Deus na salvação, é a suprema riqueza da graça de Deus. Se você sabe o que você sabe, é graça de Deus. Se você foi escolhido e salvo por Deus, é graça de Deus. Nada é de você, nada é nosso, tudo é de Deus. Nada, absolutamente nada pode ser levantado como troféu humano, nem mesmo a fé e o arrependimento, porque a fé não vem de nós, é um dom de Deus. Você se arrependeu, você creu em Jesus Cristo, mas o arrependimento não é porque você fala, nossa, hoje eu ajoelhei e aí eu me arrependi dos meus pecados, fiz uma força. Não, o arrependimento não vem de nós, é dom de Deus também. Nada vem de nós, a não ser o pecado. Que estragou tudo, estraga tudo muitas vezes, ainda nós crentes, a gente peca, estraga tanta coisa, estraga relacionamento, estraga o dia, estraga um passeio, estraga uma viagem. Tudo é favor e merecido de Deus em Cristo, pela ação soberana do seu Espírito. E agora abra, por favor, para nós encerrarmos 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, 27 a 29, e outro abre 1 Coríntios 4, 7. Acharam aí? 1 Coríntios 1. Vamos ler o 26, só para entender o contexto, né?
Leia aí o 26, por favor. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimentos. Isso, aí Paulo está dizendo, ó, presta atenção, Coríntios, na salvação de vocês, na vocação, no chamado de vocês. Presta atenção. E os coríntios eram orgulhosos, né? Não são os corintianos, não, os lá de Corinto. Eram orgulhosos. Tem os corintianos orgulhosos aí também, mas... Tudo, hã? Já eram, né? Agora o 27, ó. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Você foi escolhido por Deus? Segundo o ensino do apóstolo Paulo, você pode se declarar louco. As coisas loucas deste mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas. Você foi escolhido por Deus? Foi. Então você pode dizer, eu sou fraco deste mundo, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, humildes no sentido de que não tem nada para oferecer. Você foi escolhido por Deus? Sim. Você não tem nada para oferecer. E as desprezadas, você foi escolhido? Você é desprezado. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Você que foi escolhido, Paulo está dizendo, você não é nada, você é menos que verme. Para com essa jactância. Em alguns momentos Paulo escrevia, né, César? César está com afinco estudando 1 Coríntios, ele escrevia, para que essa jactância, para que esse orgulho de vocês, Coríntios? Para com isso. Deus escolheu nada. Deus escolheu vocês que são nada. Vocês não são sábios. Vocês são orgulhosos, mas Deus escolheu vocês. Parem com isso. Vocês não mereciam, mas Deus escolheu. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Agora vamos lá para o 4:7. Pois quem é que faz com que você sobressaia? Ou seja, quem é que faz com que você sobressaia no sentido assim... Puxa, nós aqui, humildemente falando, nós estamos aprendendo preciosidades da palavra de Deus que muitos não sabem, muitos não estão conseguindo entender, mas você está entendendo pela graça de Deus. Então, mas quem que está fazendo você entender, você se sobressair? Ser diferente de outros que ainda patinam nesse entendimento sobre a salvação, né? Quem que faz você sobressair? E o que é que você tem que não tenha recebido? A pergunta de Paulo é, quem? Quem é? O que é que você tem que não tenha recebido? Você, de você mesmo, por nós mesmos, nós não conseguimos. Não é porque a gente estudou muito que a gente descobriu essas coisas, não é porque Deus deu para nós, que se não fosse Deus nós não teríamos nada. E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? No seguinte sentido, a gente sabe essas coisas que estamos aprendendo e aprendemos ensinamentos valiosos nessas 12 aulas, mas se a gente sabe, não é por nós mesmos. Nós recebemos da parte de Deus isso, porque se Deus dissesse para nós, vocês não vão saber isso, quem conseguiria saber, conhecer, ter esse conhecimento que nós estamos tendo hoje, sobre a salvação? Ninguém! E aí muitas vezes a gente se orgulha, né, do nosso conhecimento, por sabermos o que sabemos. Nós só sabemos o que sabemos, pela graça de Deus. Que a humildade ganha o nosso coração, e com essa fala do John Newton eu encerro dizendo... E fazendo essa pergunta que eu me fiz e eu faço a você, usando as palavras de John Newton. O seu calvinismo tem humilhado você? Que Deus nos dê graça para nós caminharmos, continuarmos, buscarmos conhecimento, mas para a glória de Deus e para quebrar o nosso eu, diminuir o nosso eu. No nome de Jesus. Pois não, Pai? Amém. Amém. Uma cidade inteira, né? Amém. Amém, é verdade. Vamos lá, gente, e eu faço um convite para você me ajudar e eu te ajudar. Vamos evangelizar.
Amém? No nome de Jesus. Amém.